E aí, tem toda essa história de neurociências, mas aí começaram a ter desafios, que eram os projetos, até por aí a gente já tinha uma área consolidada, a inteligência artificial tinha um espaço já no hospital, e a gente começou a fazer a interface com o SUS. E nessa altura do campeonato eu já estava no departamento de imagem. Eu fiquei muito tempo no Instituto do Cérebro e eu já estava com outras responsabilidades na parte de neurociências no departamento de imagem do hospital. E aí começaram a ver, um primeiro desafio que a gente teve era criar uma plataforma nacional de imagens médicas. O dado sempre é muito difícil se a gente pensar no país como um todo. E ao mesmo tempo, como desafio, essa plataforma ela teria toda uma esteira para você colocar modelos de machine learning para dar suporte diagnóstico para regiões carentes. Aqui, esse mapinha, tem radiologista e pneumologista. Então, aqui é a concentração já normalizada por 100 mil habitantes. E a gente está vendo que é muito desigual. Se a gente botar todos os listas que tem especialistas na medicina, esse mapa não muda muito, essa cara. Então, quando a gente pensa assim, olha, dá o suporte para aqui a gente pode ter acesso a uma imagem, a um radiologista que vai olhar um exame, mas a gente tem que ver que tem regiões do país que às vezes você não tem médico, não mal tem equipamento. E aí a inteligência artificial ela pode ser um suporte para uma triagem, um processo, ou mesmo dar uma luz ali para um processo de diagnóstico. Naquela época quando a gente fala em dados de mundo real, uma coisa, cultura, isso eu aprendi também como físico, a gente tinha um bom orçamento já nessa altura do campeonato, já estava sendo essa coisa de física, esses projetos com o SUS, eles acabam tendo uma escala que realmente precisa de um orçamento, e a gente foi atrás, assim, o primeiro passo quando a gente criava essas esteiras de inteligência artificial era vamos entender da doença. Então as equipes são muito interdisciplinares. Tem médico, enfermeiro, tem cientista de dados, tem pessoal da computação, tem físico, tem matemático, mas é esse conhecimento interdisciplinar que acaba funcionando. Até então a cultura de ciência de dados era muito, olha, com esse orçamento traz 10 caras da Google aqui, que isso aqui não vai acontecer. Você precisa de um conhecimento também mais difuso, um conhecimento mais que extrapola o conhecimento só da computação. Seu trabalho requer uma interação forte com pessoas de diferentes áreas, né? Diferentes áreas. O mundo real é esse, entendeu? Então a gente foi entendendo a questão, e essas coisas que a gente fazia com doença, na época aqui, na Covid, eu até deixei o dado de propósito, no mundo tinha morrido 470 mil pessoas em 2020. Então, e muito do que você fazia para tuberculose envolvia achados radiológicos que podiam também contribuir, no caso, para a Covid ou para a própria pneumonia. No caso do melanoma também, tinha outras doenças de pele, certas características você poderia fazer modelos com foco naquela lesão, e às vezes padrões típicos poderiam ser utilizados, ou parte dessa rede já treinada para essas outras estruturas. E aí eu chamo com muito carinho, como neurocientista, a questão da Zika, porque a gente teve a epidemia da Zika ali 2014, 2015, e a gente sempre associou a questão da microcefalia, né? E aí ela não era específica. Outros achados radiológicos também estavam associados à questão da Zika. E às vezes pacientes que não tinham essa alteração do perímetro cefálico, mas eram pacientes com Zika. Então, nossa principal observação, que era o perímetro cefálico, também podia deixar pacientes de fora nesse sentido. E também o Brasil se estruturou muito para receber esses pacientes de Zika, mas historicamente outros pacientes com alterações cranianas, crianças também com infecções, as STORCH, que a gente fala que não só Zika, mas também tinham alterações parecidas, eram pacientes negligenciados. Então, quando a gente visitava as cortes, todo esse processo, a gente via que tinha toda uma camada de pessoas represadas, que não tinha suporte do Estado, e quando surgiu essa estrutura para Zika, eles acabaram também adotando para uso também. Então, crianças que tinham uma outra alteração, mas acabavam indo na corte Zika porque lá tinha uma estrutura para receber. Então, essa população carente era muito, não era só de Zika, era de várias pessoas, né? Só que tinha todos os programas governamentais para Zika. Eu tenho um relato de uma mãe que, olha, quem dera meu filho tivesse Zika, porque se tinha algum auxílio, coisa e tal, e tinha questão, o serviço ainda era deficiente nesse sentido. E essas cortes acabaram recebendo as crianças. Então, todo esse conhecimento que a gente ia, acompanhava e vai fazendo, é um conhecimento cultural importante quando a gente pensa em fazer machine learning ou qualquer outra ferramenta que não machine learning para tratar com essas pessoas. Você precisa conhecer essa realidade. Hoje eu acho quase impossível você fazer essas coisas sem conhecer essa realidade na prática. Quem que você quer ajudar? Quem que você pode ajudar? O médico, as pessoas. Aqui é um exemplo que, na prática mesmo, que a gente foi visitar algumas cortes. Aqui uma corte de Jundiaí, uma corte depois lá em Salvador. A gente conheceu outras cortes.
nesta realidade. E também perceber, antes da epidemia da Zika, ali, você vai na Fiocruz da Federal, que fica dentro da Federal de Pernambuco, era comum aparecer 2, 3 crianças por mês com alterações cranianas. Na época, e aí tem umas banquinhas que vendem uns laços. Então, quando a criança tem a cabeça pequenininha, as mães colocam um laço para disfarçar um pouco, que tem um pouco de vergonha. E eles vendiam 2, 3 laços por mês. E aí, quando chegou a epidemia da Zika, o cara percebeu antes mesmo das autoridades públicas, né? Falou assim, olha, esse mês eu vendi mais de 40 laços. Então, esse tipo de percepção é interessante quando a gente vai lidando com esse tipo de problema. E aí se encontra na ciência, né? A gente fala, preciso de dado para fazer o projeto. Mas o mundo real não tem, tem escassez de dado. O que é um dado? Então, assim, tem o dado que a gente faz o projeto e gera a curva ROC, tem as coisas e tal, mas no mundo real o dado é aquele, mas o dado não está com protocolo bom, não tem qualidade. Esse é o dado. E esse dado não é só um dado, é um dado de uma criança que talvez o suporte a diagnóstico pode ajudar o profissional e ter um encaminhamento melhor para ajudar. Então, você tem que dar uma resposta para esse dado, ruim ou bom. Você tem que ter essa capacidade. Claro, assumindo o risco. Então, quando a gente fala em pesquisa aqui e mundo real, é basicamente essa relação aqui